Olá, bem-vindo ao nosso primeiro café teológico, primeiro momento online, onde nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus, ou melhor, oportunizar você ferramentas para que você possa ter uma leitura mais clara e compreensiva da palavra do Senhor. Quero compartilhar contigo um momento de reflexão, algumas técnicas para que você possa apreender o texto da Bíblia, pelo qual você tem meditado dia após dia. Semana após semana, nós estaremos postando aqui então momentos como este de aprendizado, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. São processos simples que podem ser aplicados imediatamente à tua leitura, para que você consiga ter uma retenção do conteúdo lido, uma compreensão daquilo que o texto bíblico diz a você na sua leitura diária. E hoje nós estaremos meditando a palavra de Marcos, capítulo 1, verso 29 a 31. A ideia é que nós não adentremos no significado do texto, na interpretação do texto, mas que nós permaneçamos na leitura. E como que nós, como leitores da palavra, conseguimos então ter mais clareza ao lermos a palavra. Assim eu quero ler contigo e fazer alguns apontamentos para que isso se torne cada vez mais claro para você e para que você de fato continue a meditar a palavra, a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Assim quero ler contigo, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo contaram isso a Jesus. Ele chegou perto dela, segurou sua mão e a ajudou a se levantar. Então a febre a deixou e ela começou a cuidar deles. Amados, ao lermos parte da Sagrada Escritura, ao lermos um trecho da Bíblia, eu queria pontuar a você que é importante nós observarmos algumas coisas. Quem sabe para você pode ser algo muito simples, mas que nos ajuda nessa perspectiva de nós lermos e entendermos e também lembrarmos daquilo que o texto tem a nos dizer. A primeira coisa que nós precisamos observar: quais são as pessoas que o texto descreve? Veja, o texto descreve tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos inventar nada. O texto nos traz claramente aquilo que nós precisamos entender ou, naquele momento, vamos compreender. Veja, além das pessoas, observe o local em que a narrativa está acontecendo. Além da narrativa e das pessoas, observe a ação envolvida. E para que haja uma compreensão da ação, a ideia é que nós prestemos atenção nos verbos que nós encontramos no texto. Então, assim como a leitura de um livro, de uma história, de uma crônica, de um poema, a Bíblia ela é plena e ela é completa e encontramos nela inúmeros processos, inúmeros escritos literários distintos uns dos outros, no entanto, todos passíveis de compreensão. E eu queria então ajudar você nesse propósito de poder então olhar para a palavra de Deus e a partir dessa palavra, a partir da sua leitura, como em qualquer outro texto, ter uma visão, ter uma amplitude maior daquilo que você está lendo, está compreendendo, à medida que você se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. E como é que isso na prática se aplica ao texto da palavra do Senhor? Veja, aqui eu marquei algumas coisas e nós vamos aqui colorir esta nossa tela. Primeiramente, preste atenção nas pessoas. Novamente aqui estão elas fechadas, estão aqui escondidas, mas se nós olharmos, nós podemos pontuar. E eu queria instruir a você, quem sabe você imprime o texto em uma folha A4, dê um espaçamento maior e você comece a riscar esse texto. Você possa circular as pessoas, você possa, quem sabe, sublinhar o local e assim por diante. Crie aquilo que te ajude a lembrar. Para mim, as cores sempre fazem bastante sentido. Então, nessa perspectiva, primeiro, quais são as pessoas que a história narra? Nós encontramos aqui, veja, Jesus,
Tiago e João, Simão e André. Nós encontramos no verso 30 a sogra de Simão, novamente Jesus é mencionado. Nós temos também os pronomes pessoais que nos ajudam a ver quem faz parte do enredo. Ele, dela, chegou perto dela. Perto de quem? Dela, da sogra de Simão. Veja, ele segurou a sua mão. A mão de quem? Da sogra de Simão. A ajudou. Ajudou a quem? Não foi a Simão nem a André, a sogra de Simão. Então, a febre deixou a quem? Deixou a sogra de Simão. E ela, então, a partir desse processo, começou a cuidar deles. Deles quem? Então, veja, as pessoas que estão no texto nos trazem já uma visão do enredo e daquilo que está se desenrolando nesse processo de leitura, pelo qual nós vamos tomando conhecimento. Então, uma primeira coisa, preste atenção nas pessoas que aparecem no texto. Uma segunda perspectiva é nós prestarmos atenção no local, aonde as coisas estão acontecendo. E é importante a gente perceber de que o local vai nos dizer e vai nos mostrar coisas importantíssimas. Por exemplo, quando Jesus está no Getsêmani, é noite. Quando Jesus está caminhando sobre o mar, onde as coisas estão acontecendo? Numa casa, no deserto, aonde que o enredo, aonde que a história está se desenrolando? É importante que nós prestemos atenção nisso. Então, estas pessoas, elas estão em um local. Quais são os locais? Aqui está em destaque, então, ponto 2, os locais que o texto nos diz. Veja, Jesus saiu de onde? Da sinagoga. E foi para onde? Para a casa de Simão e de André. Então, nós temos um deslocamento de um lugar para outro lugar, né? A sogra de Simão estava de cama. Cama aqui não tem um aspecto de local, mas mostra de que esta senhora estava enferma, mas ainda assim aponta de que ela estava acamada, estava em um local onde ela estava abrigada. Então, neste lugar, onde ela estava de cama, em sua casa, após Jesus ter vindo da sinagoga, aconteceu algo. Percebe que como nós vamos dialogando com o texto começa a ter mais cores, né? Começa a fazer mais sentido para a gente? Primeiro, pessoas. Segundo lugar, então, o lugar onde acontece a história. Num terceiro momento, a gente vai prestar atenção àquilo que está acontecendo. Então, se nós já temos as pessoas, nós já temos o lugar onde o enredo, onde a história está acontecendo. Uma dica muito importante para que a gente apreenda a narrativa da história é prestar atenção na ação. E a ação se dá a partir dos verbos. E aqui é importante nós percebermos quem age, quem fala, quem está ouvindo, a quem está sendo dito. E estes verbos vão nos dar então ação, vão nos trazer então maior clareza do texto. E ao término dessa explicação você vai perceber como que a leitura fica um pouquinho mais fluida e nós conseguimos então lembrar da história que nós meditamos. Veja, preste atenção nos verbos. Jesus saiu. Saindo, ele foi com alguém à casa de alguém. Veja, depois de ler a palavra, você pode fazer esta reflexão. Isso faz parte de algo que nós dizemos de meditação. Você medita, você relê e você começa a imaginar. Jesus sai, ele vai a um lugar com pessoas. Neste lugar, alguém estava de cama, estava doente. Quais são os adjetivos aqui? Com febre. Logo, então, mostrando um momento, contaram isso a Jesus. O que contaram? Que alguém naquele lugar estava de cama, com febre. Então, Jesus faz um movimento, ele chega perto da sogra de Simão, ele segura a sua mão e a ajuda a se levantar. Nesse processo, a febre deixa ela e ela começa a cuidar deles. Veja, a palavra de Deus é incrível. Ela nos mostra de fato aquilo que nós precisamos e aquilo que nós podemos compreender na leitura que ela apresenta para a gente.
Veja, nós prestamos atenção nas pessoas, nós prestamos atenção no lugar onde que as coisas estão acontecendo e a partir dos verbos da ação, nós temos uma compreensão daquilo que aconteceu naquele lugar com aquelas pessoas. E aí eu queria encerrar então esse tempo. A minha oração é que você, a partir desta técnica, a partir desta reflexão, possa de novo ler o texto e lembrar do texto. Jesus, ele sai de um lugar, que lugar é este? Sinagoga, e vai com pessoas, Tiago, João, à casa de quem? À casa de Simão e de André. Naquela casa, a sogra de Simão estava acamada. E logo que eles perceberam a enfermidade, contaram para Jesus. Jesus então se dirige a ela, se aproxima dela, segura sua mão e a ajuda a levantar. A febre então deixa a sogra de Simão e ela começa a servir aqueles que estão em sua casa. Amados, de novo, a próxima leitura que você fizer, independentemente do texto, anote isso, quem sabe, num papelzinho e coloque dentro da sua Bíblia. Quais são as pessoas na história, nessa porção da palavra que eu estou lendo? Qual é o local que esta história, estes fatos estão acontecendo? E quais são as ações a partir dos verbos para que haja uma compreensão e uma lembrança daquilo que o texto bem nos colocou? Então veja, Jesus sai de um lugar, na companhia de amigos. Na casa de um amigo de Jesus havia alguém enfermo. E nesta casa, Jesus, se aproximando, realiza um milagre. E após o milagre, a pessoa que acolheu o milagre de Jesus serviu a todos que estavam lá. Até aqui, parte da leitura e da compreensão da narrativa do texto. Agora, há um segundo ponto, que é a ideia da interpretação. E isto é um assunto para um próximo momento. Espero que você tenha aprendido e que você possa crescer nesse processo de querer compreender, entender e se aprofundar na leitura da Palavra de Deus. Para isto, anote num papelzinho, um post-it que você, quem sabe, possa ter aí pertinho, pessoas, local, ação e verbos. Que Deus, por meio deste tempo devocional, possa estar abençoando, possa estar cuidando, possa estar falando a tua história e que juntos neste processo nós possamos estar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Obrigado por permanecer, por estar comigo até o final deste conteúdo e nos encontramos em uma semana novamente com mais um texto para que nós possamos juntos aprender a ler, a ouvir a Palavra de Deus e ser por esta palavra abençoado pelo Senhor. Que Deus assim te abençoe. Amém?